Salve, salve investidores! Diário do Trade. Hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro, 3h30 da tarde. Vamos dar uma atualizada no nosso diário de trade, ver o que rolou hoje. Do ponto de vista do trade, gráfico de 15 minutos. Ativo que a gente está operando é um InFoot do Allfoot. Então, hoje, o fluxo de compra por parte dos big players, né, no InFoot, e o InFoot tendo uma queda de 0,48. Esse é o fluxo do dia, tá, pessoal? E no dia ele oscila, enfim, mas por enquanto, agora ele está com o fluxo comprador no InFoot, porém ele teve vendedor no pregão por parte da manhã, assim, inclusive acionando gatilhos, né, do trade, enfim. E então, por enquanto, agora Big Player comprando e o índice caindo, uma queda de 0,51. Porém, no nosso Trade System já foi acionado o gatilho de venda, venda acionado. E chegou no alvo da operação, enfim, já deu a saída da operação e agora o mercado está corrigindo todo esse movimento de queda que teve pela manhã. E o fluxo dos players agora na ponta compradora nessa correção. No Dolfoot, o que acontece? Fluxo vendedor, Big Player vendendo e venda acionada, inclusive no alvo da operação. Em relação à sua abertura, o InFoot está tendo uma queda de 320 pontos. O dólar uma queda de 56 pontos. 56 pontos no dólar é muito, hein, pessoal? Uma queda, enfim. E acionando aqui o nosso gatilho de venda e chegando no alvo da operação na mesma mão dos big players. Nós atuamos hoje de manhã e eu vou mostrar para vocês como que foi esse trade. Então, o fluxo comprador agora no InFoot, na ponta compradora por parte da tarde, porque de manhã o fluxo foi vendedor. Eu transmiti isso aqui ao vivo no YouTube. Estou desde então fazendo essa transmissão, desde as 9. E Dolfoot acionando a venda, né? O FSB Delta Vol, que mede o nível de volatilidade, né, no Dolfoot no nível mais alto, nível 3, lembrando que acima de 1.5 já é considerado alto, e aqui está 3 negativo, né? Então 1.5 positivo, 1.5 negativo é considerado uma vol alta. Aqui ele está 2.99 agora, chegando a 3. Enfim, venda forte no Dolfoot, né? Então o Dolfoot hoje, o dia todo, com os grandes players vendendo, né? Então o fluxo vendedor no dólar, o dólar no quadrante fraco e o Ibovespa no quadrante ganhando força. Chegou a alguns momentos a ficar no quadrante forte também, quando o fluxo estava comprador e o ativo tendo a sua recuperação. Então, vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos e como que foi o operacional de hoje. Então, olhando o gráfico de 15 minutos, começando pelo dólar, do Allfoot, o mercado teve um gap, e aí o mercado sobe, veio buscar próximo aqui a média de 50, tentou acionar o gatilho, mas foi um acionamento falso, fechou abaixo desse gatilho. Então, para quem quis se antecipar, não esperou o fechamento dos 15 minutos, porque há duas maneiras de operar: você espera o fechamento do candle ou já no acionamento do gatilho você já entra também. Só que para quem entrou e não esperou o fechamento do candle, já sai dessa operação compradora. Não faz sentido nenhum manter a compra com um preço abaixo dos 5.422, e foi o que aconteceu. Ele perdeu força do movimento ao tocar a média de 50, e aí ele devolve. Veio testar a média de 9, testando o fechamento anterior também, perdeu as duas, né, a média de 9 e o fechamento anterior. Veio testar a venda, então o preço acima dos abaixo, desculpe, dos 5.406, ele aciona um gatilho da venda, né? E aí ele aciona esse gatilho, perdeu um pouco de força no segundo candle, né, após acionar esse gatilho, mas o preço foi testar essa região, mas não teve muita força. E o volume foi pequeno, inclusive na compra. E aí no candle seguinte ele fecha abaixo de novo dos 5.406 e aciona essa venda com mais força, né? Chegando no alvo da operação. Chegou no alvo da operação, ele deu um respiro, né? Tentou ensaiar aqui um movimento de respiro, enfim. Porém, ele continuou seu movimento descendente, né?
e aí veio além do alvo da operação. Então, chegando no alvo ou abaixo do alvo, no caso da venda, é recomendado você já procurar por saídas da operação, porque o trade já andou, você protege seu ganho, inclusive mais um dia no dólar aqui, hein? Ele aciona a venda e após o acionamento da venda não teve nenhum stop nessa operação. E aí quem está na nossa análise quant, no nosso projeto trade com dados, qual o diferencial do nosso projeto? Ele acaba ajudando o trader a pegar todo esse início dessa volatilidade. Então, ó, a vol se inicia aqui, ó, perdeu os 5.406, você já entra vendido na operação. E aí você acaba pegando todo o início dessa tendência de baixa, né? Toda essa vol, né? E então você acaba maximizando essa relação risco-retorno, trazendo o trade a seu favor, né? Então você acaba não tendo nenhum stop nessa operação e tendo um ganho, né? Inclusive para quem conduziu o trade, chegando abaixo do alvo, você já tem um stop aqui acima do alvo e já garante um gain na sua operação. E quem conduziu ainda conseguiu ter mais ganhos e não teve nenhum stop na operação. Então um dia perfeito para o dólar. Dólar acionando gatilho de venda, fluxo dos big players na ponta vendedora. Inclusive pelo volume aqui é nítido, né? Você vê mais venda do que compra. Enfim, esse foi o trade do dólar no dia de hoje. Já o Infut, ele teve gap até abaixo da média de 50. E aí ele aciona o gatilho de venda. Acionou o gatilho de venda. Chega no alvo da operação. Para quem foi conduzindo o trade, nós fizemos dessa maneira também. Colocamos o nosso stop no alvo, e aí ele veio até além do alvo. Enfim, aqui já é recomendado você buscar por saídas da operação. O trade já andou bastante a seu favor, você já pegou todo esse início dessa volatilidade. Enfim, por mais que a tendência continue, né, ele já estava um pouco esticado. Aqui você já consegue proteger o seu ganho, né, e sair com lucro após o acionamento desse gatilho. Depois ele veio, formou um fundo nessa região e corrigiu, devolveu toda essa queda, né? Que interessante, veio fechar o gap. Fechando o gap, ele não conseguiu se manter acima do fechamento anterior, ele perdeu força nessa região e aí deu continuidade de novo a esse movimento de queda. Veio testar as médias de 9,50 e aí o que ele faz? Ele vai perdendo força nessa região e aí novamente ele aciona o gatilho, né? Para de novo vir buscar o alvo. Enfim, foi além do alvo, né? E agora ele está com o fluxo comprador. Então o trade já andou, enfim, nada a fazer. O trade foi logo no início de manhã. Você conseguiu pegar esse início dessa vol, enfim. E no decorrer do dia, desculpe. E no decorrer do dia você vê que o fluxo por parte dos players mudou, né? Então no o Infut, o que acontece, ele acaba virando o fluxo de vendedor para comprador, né? Embora as compras agora estão diminuindo nesse exato momento, né? As compras estão enfraquecendo, enfim, mas ainda o fluxo é de compra, né? Então o Infut testando essa região de preço, né? Mas aqui já o trade já andou, enfim, não tem mais o que se fazer. Esse horário já a volatilidade já acabou diminuindo, enfim, o início da vol foi logo no acionamento dos gatilhos nos primeiros momentos do dia, né? As primeiras horas do dia. Então é isso, pessoal, esse foi mais um diário do trade. Se você tem interesse em se tornar membro e receber esse relatório através do nosso grupo do Telegram, então funciona o seguinte: o membro ele vai ter acesso a esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, né? Então todos os dias o mercado fechou, esses pontos de volatilidade é mandado no grupo. Enfim, os membros têm acesso a esses pontos do gatilho, gatilho de compra, gatilho de venda nos respectivos contratos, o Infut e Dolfut. Então é um estudo que nós fazemos, uma análise quantitativa, onde nós identificamos os padrões de movimento de preço e os pontos de volatilidade. É aonde todo trade quer entrar, né? Onde tem a vol. E aqui, através da análise quant, nós conseguimos identificar esse padrão de movimento de preço e colocando esses
alvos no nosso gráfico, né? Seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Independente do movimento de preço, nós já temos o nosso operacional pré-definido e só entramos quando esses gatilhos são acionados nas nossas operações. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.